Fala, nono ano, vamos dar continuidade ao continente europeu. Falando de continente europeu, tenho que falar da Rússia. Lembrando que a Rússia ela vai estar aí no continente euroasiático, né? Uma parte da Rússia está no continente europeu, a outra na Ásia, mas grande parte da população, como nós vamos ver daqui a pouco, está localizada na parte europeia, tudo bem? Por que nós separamos a Rússia? A Rússia entra num contexto aí importantíssimo, certo? Que a Rússia vem desde a questão das guerras, da Guerra Fria, né? Aquela disputa pelos sistemas econômicos entre Estados Unidos e a antiga União Soviética, envolvendo aí esse país que nós vamos trabalhar aqui hoje, né? Muito importante para os nossos conteúdos, tá bom? Deixa eu ficar grande aqui que é para a gente não se confundir com os textos. O país mais extenso do mundo, tranquilo, não quer dizer que é o mais povoado, né? Muitas áreas da Rússia são impossíveis de serem povoadas. Grande parte do território localizado em altas latitudes. Falou de alta latitude, é sempre um clima mais frio. Quanto maior a altitude, menor será a temperatura. Show de bola? Então o que vai predominar aí é o clima frio, né? Mas também eu vou encontrar ali outros tipos de clima, mas o predominante vai ser esse, tudo bem? Temperaturas baixas e um inverno longo e rigoroso, porque eu estou em altas latitudes. Já o Brasil é uma região de baixa latitude. Eu vou ter um clima bem mais favorável, né? Um clima quente e úmido, certo? Tá bom? Outros climas que eu vou ter lá, o temperado, né? Que eu vou ter lá as 4 estações do ano bem definidas. O polar e o subpolar. Vejam que é muito frio. Vou dar um destaque aí para a região da Sibéria. A região da Sibéria chega a ter invernos que podem chegar até os 50 graus negativos. Complicadíssimo, velho. Grande parte do solo siberiano fica por quase todo o ano coberto com gelo. Então é uma região complicadíssima, né? Mas é habitada, tudo bem? Falando de habitação, eu estou falando aqui de população da Rússia. Tem muita gente na Rússia, só que a Rússia, os russos eles não estão bem distribuídos em seu território, assim como o Brasil. Ó. 78% da população, da parte da populacional da Rússia, está concentrada aí no lado europeu, né, que é o lado mais desenvolvido, né, e o lado mais favorável para se habitar. Uma taxa de crescimento natural negativa, ou seja, morre mais pessoas do que nasce, né? Mas isso não quer dizer que são só totalmente por fatores de saúde e violência, não. Certo? Lá também tem-se o padrão europeu dessa questão de não ter um grande número de nascimentos, né? A natalidade lá é baixa. Bem, a crise demográfica é a necessidade de mão de obra incentivam a entrada de imigrantes, ou seja, lembra que nós falamos que os europeus são muito xenófobos, certo? Só que nesse caso vai chegar um momento que vai ter que ter uma taxa de reposição demográfica. Então, muitos países fazem o quê? Legalizam os imigrantes ilegais ou então fazem políticas de incentivo à imigração, né? Porque só está morrendo, não está nascendo. Vai chegar um momento que vai precisar de mão de obra, senão a economia vai a economia vai entrar em recessão, tudo bem? Show de bola, que eu sei que vocês são show de bola. Ó, nós temos aqui algumas situações muito importantes, né? Nós falamos aí da questão de economia e os recursos naturais russos são muito importantes, principalmente para toda aquela área ali da Europa, né? Grande parte da Europa que nós já vimos, eles são países ricos, mas são países que têm uma dependência muito grande de recursos naturais. E grande parte desses recursos naturais vem daí da Rússia, tudo bem? O subsolo rico, né? Muitos recursos minerais no solo russo, show de bola esse solo russo, possui grandes jazidas, né? Grandes reservas de petróleo e de gás natural. Normalmente, onde tem o petróleo, tem um gás natural, e esse gás é que abastece grande parte da Europa, né? Nós falamos daquela questão da Europa tentar aí sair dessa dependência, certo? Desses combustíveis fósseis por conta da poluição, mas vejam que a Rússia sempre está em crescimento em relação a isso. Nós fizemos até uma atividade onde tem uma questão que fala que estão sendo construídos mais 2 gasodutos da Rússia para poder abastecer grande parte da Europa, certo? As maiores reservas de gás e a segunda maior de carvão do mundo. Cara, a Rússia tem petróleo, a Rússia tem carvão mineral e a Rússia tem gás natural em grande quantidade. Então, da matriz energética mundial e dos 3 principais combustíveis que são mais utilizados, a Rússia vai estar aí encabeçando grande parte deles. Então, é um país que tem uma economia muito evoluída, né, em relação a esse fato aí, tá bom? 5 maiores produtores de diamantes, né, minério de ferro, que muito utilizado na indústria siderúrgica,
E a questão do diamante aí que tem um mercado aí incalculável, certo? Os oleodutos e gasodutos têm sido implantados na Sibéria para levar o recurso para essa região, né? Para poder ampliar e melhorar aquelas questões climáticas que nós falamos, né? Melhorar a economia do local. Nem tudo foram rosas assim, né? Nessa questão da União Soviética, onde a Rússia participava, a União Russa Socialista Soviética, que vejam aí que eu vou ter a cada ano a questão para chegar até a dissolução da União Soviética. A Rússia ela não foi tão afetada com essa dissolução porque a Rússia ela já tinha um patamar econômico superior aos outros países. Então os países eram dependentes e muitos continuaram dependentes ainda mesmo com o fim da União Soviética, entenderam? Então por isso que a Rússia atingiu esse patamar até hoje, ó. 1945, né? O término da Segunda Guerra Mundial, então eu vou ter aí duas superpotências mundiais. De um lado, Estados Unidos com o capitalismo, de outro lado, a Rússia com o socialismo, que nós trabalhamos, que nós já vimos essa questão da Guerra Fria, né? Opa, ó, falou em confusão, já dá logo um probleminha, né? Mas vamos voltar, pessoal. Aí então, o Estado centralizado, né? Os poderes não eram divididos, tudo que é centralizado é ruim em relação, como se fala, democracia, tudo bem? Uma economia planificada, né, voltada para as decisões totalmente governamentais que não atendeu, né, às necessidades da população, né, estavam contrárias a muitas situações. O resultado foram várias manifestações que acabou dissolvendo, né, eliminando, acabando, destruindo e por aí vai a União Russa Socialista Soviética, né. Em 98, a grande crise, como vocês estão vendo aí no texto, uma grande crise econômica, né, provocou aí a declaração de moratória da Rússia, certo? Então a Rússia passou por várias situações decadentes em relação à economia, em relação à infraestrutura, certo? Mas mesmo sempre se reerguendo, né? Tudo bem? Em 2008 a Rússia não foi tão atingida na crise internacional, foi uma crise que abalou o mundo realmente, tranquilo. Por conta desse fator dela não ter sido tão atingida, igualmente ao Brasil também, que não sofreu tantas essas situações, a Rússia conseguiu se manter aí nesse patamar que eu expliquei para vocês, né? Certo? Só que em 2014 começou uma nova queda, mas já foi recuperada, certo? Uma nova recessão, mas já foi recuperado isso aí, justamente por conta desse fato da Rússia ter essas grandes jazidas, essas grandes reservas de combustíveis fósseis, petróleo, carvão mineral e gás natural. Então vejam aí que eu tenho um país de grande potencial, um país que praticamente tem uma economia voltada para a questão dos recursos energéticos, no caso dos combustíveis fósseis, certo? Está ampliando o mercado de gasodutos, certo? Para levar a questão do gás natural, e vejam que a desintegração da União Soviética não abalou tanto a questão russa. Tudo bem? Essa é a parte que nós falamos sobre a Rússia. Qualquer dúvida, certo? Vocês sabem onde me procurar e fiquem em casa.